Senhora Presidente, com sua permissão, eu gostaria de me dirigir à bancada do MPLA. Meus estimados camaradas, meus estimados compatriotas, nós fomos para a luta de libertação, os mais velhos. Nunca ninguém ouviu falar de que a causa justa não se luta até a morte. MPLA, vitória à morte. Ou o colono deixava o país, ou nós lutávamos pela democracia. E em Angola, o que está a acontecer é que o nosso povo está a passar fome. E eu saio daqui, eu não estou a entender o que está a passar. Como é que uma bancada inteira não percebe que o nosso povo está a morrer, está a passar fome? Estamos a passar fome. Portanto, por favor, nós estamos aqui, é um apelo ao governo. Está a falar para nós não gastarmos, poupamos o nosso dinheiro. Mas então o senhor presidente, titular do Poder Executivo, leva pessoas daqui para Portugal para fazerem claque, gastam dentro da presidência. É deputado. Desculpa. Eu tenho direito a falar. Entretanto, há pessoas aqui neste executivo que mandam vir aviões com tudo que é de bom. E a nós é que temos que passar fome. O povo é que tem que passar fome. Senhores do MPLA, não abusem com o povo, porque o povo vai virar. E vai ter a última consequência. Luta de libertação nacional. Luta de libertação nacional. Este discurso é muito forte e ainda bem que está a vir da Casa das Leis, ainda bem que está a vir do Parlamento, porque está a vir de uma pessoa de poder, no poder, com imunidades, ok? E o deputado está a falar para os deputados, que são também pessoas de poder e com poder, ok? E, claro, sabe-se que falando no Parlamento, uma outra frase depois viria para o exterior, porque tudo é gravado hoje em dia. Mas é um discurso que alguns poderão olhar como sendo perigoso, porque, vai lá, certifica, legaliza, apoia a vontade de muitos jovens de irem para a rua todos os dias, poderem reclamar pelos seus direitos, ok? E é um discurso de alguém que, apesar de estar no Parlamento, onde para muitos angolanos o Parlamento é um lugar de muito luxo, de muita mordomia, de muito dinheiro, é uma pessoa que está lá a falar da fome. Pouquíssimas pessoas no Parlamento, ar-condicionado, gravata, carro lá fora, discussões teóricas, às vezes, depois saem para a rua, voltam, depois vão para o Parlamento falar de fome. Eu só falo de fome quando eu estou com fome, quando eu vejo a fome, quando eu sinto a fome. Se eu não sinto fome, não vejo os fobados, eu não falo de fome. Por isso é que há problemas que na Europa não se discutem, em África se discute. Assim como também há problemas que em África se discutem, na Europa não se discutem. Porque aquilo que eu não vejo, que eu não sinto, eu não falo. Okay? Só falará da fome em Angola aquele que ou está a ver os outros fobados, não aguenta mais, ou aquele que está a sentir a fome. Aquele que não está a ver e não sente, não falar da fome. Mesmo que lhe digam que aqui tem fome, pessoas a morrerem, ele não vai falar da fome, não vai acreditar. Okay? E nós às vezes contribuímos para que um ou outro não possa ver a fome que está no país quando vemos carros em alta velocidade, né? Um carro a levar o chefe, mas está em alta velocidade. Até essa guarda impede que o chefe também possa ver. Não é? Tudo bem, o chefe tem um poder de, sempre que possível, sair à rua, poder ver como é que estão as coisas. Né? Porque administrar um país faz-se com 80% na rua e 20% no gabinete. Logo, há muito mais tempo para ver o que se passa do que a escrever, a planejar e a reunir do que outras coisas mais. Ponto. É um discurso que vem apoiar a causa de muitos jovens que todos os dias sentem vontade de ir à rua e reclamar pelos seus direitos, porque sentem que reclamar no corredor, reclamar sobre o muro, reclamar entre os bradas, pô, isso aqui está mal mesmo, já? Não é meu emprego, já? Passa a me emigrar, já? Pô, meu, isso está fodido, já, meu, isso está mal, meu.
Já muitos jovens que cansaram dessa discussão lá do muro, lá da rua, estão cansados, né? Decidiram ir para a rua e reclamar de forma pacífica, claro, pelos seus direitos, para poder exigir que estamos mesmo a passar, já esperamos, estamos mesmo a passar fome, meu chefe, uma conta. Okay? E, claro, vem motivado esse discurso pelo que o deputado viu, pelo que o deputado sentiu, poderá ser a causa do discurso, e também pela insistência dos mesmos temas e a perceber que parece que não está a ser ouvido, portanto, e explode nesse discurso. É como alguém que vai se calando, ouvindo na empresa, né? Sempre a lhe falarem, sempre a lhe maltratarem, sempre ele vai guardando. Lá em casa, né? O marido ou a mulher sempre a cometer, ele vai guardando, ele não quer falar. A criança, o filho, né? Vai guardando, sempre a guardar, ele não está a gostar, está a sentir-se asfixiado, está muito triste, está desmotivado, mas ele continua calado, a aguentar, e é um dia que sai. Um dia vai sair. Um dia que sair vai ser pior, não é? É por isso que lá onde você se sente aprisionado, no trabalho, em casa, na escola, com os amigos que fazem às vezes contigo brincadeiras que não gostas, fala. Reclama, de momento já, desculpa lá, arrete, não faz isso. Fala de imediato, ok? Porque depois acontece, isso aqui é de leve, né? O que falou no Parlamento não falou uma coisa do outro mundo, só que não se esperava que fosse tão curto e objetivo. Estamos com fome. Falando de independência, vamos aqui fazer uma incursão um bocadinho histórica antes de aprofundar aqui a minha análise. Claro, quero aqui lembrar meu chefe, meu amigo, para colocar o like neste vídeo, antes que eu me esqueça. Por favor, faz like neste vídeo, subscreva, ativa as notificações. Partilha também, se faz favor, para que os teus bradas possam ter acesso a esta matéria. O seu like, no pagamento do meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá todos os dias, quer dizer, sempre que possível, gravar vídeos. Portanto, se gostavas que eu voltasse para cá amanhã, s'il vous plaît, por favor, digam ainda, põe aquele like, se faz favor, meu irmão. O senhor falou aqui sobre... Meu chefe, já fizeste like, não é? Por favor, não faz isso, meu chefe. Coloca like. Por favor, coloca like. Por favor, meu chefe, coloca like. Mas um segundo da sua vida. Coloca like, meu chefe. Por favor, é meu salário, meu. Muito obrigado. O deputado falou aqui sobre queremos independência, nesse caso não é independência de Portugal, é independência do MPLA, ok? E isso, claro, levou-me aqui a analisar quando é que Holden Roberto, José Savimbi, Agostinho Neto tiveram a intenção, tiveram as forças de dizer assim, para calma, chega. Em 61, quando houve invasão às cadeias em Luanda, não só, quando começou a guerra, né, anticolonial, segundo a literatura, né, que todos nós temos acesso, Agostinho Neto tinha 38 anos. Holden Roberto tinha 38 anos. José Savimbi tinha 26 anos. 26 anos. Quer dizer, se considerarmos que os partidos políticos, MPLA, UNITA, FNLA, existem 10 anos antes do início da luta armada, quer dizer que José Savimbi tinha 16 anos. O Roberto tinha 28. O Agostinho tinha 28. Quando começaram partidos, começaram a falar de política. Okay? É muito cedo quando eles começaram. E eles começaram uma fase diferente da nossa, porque eles não tinham responsabilidades, como filho, não dizer, digo responsabilidades familiares, filho, mulheres, contas para pagar. Muitos deles eram estudantes. E hoje nós estamos a olhar para uma população que vê-se com muitos obstáculos para reclamar dos seus direitos. Mas se eu falar, posso perder isso. Se eu falar, posso perder isso. Às vezes o chefe não vai ficar nervoso por falar. Já vai dizer, por quê? Fulano está a reclamar do seu direito. Tá bom, fulano. Está a mostrar aqui que também tem noção dos seus direitos. Okay? Que nasceu não só para obedecer, como também para propor, impor de vez em quando. Os jovens que lutaram para a independência, eles tinham, quando começaram a pensar política, tinham 15, 16 até 30, antes de 40 anos. Quando começaram a lutar, tinham 26 anos nessa Savimbi, 38 do Roberto, 38 Agostinho Neto. Depois, claro, os seus pupilos também estavam aqui nessa volta. Ninguém tinha 50, 60 anos, não, estavam ali embaixo, todos eles. E o que nos diferencia é apenas
a dependência hoje financeira que temos, financeira, emocional, que nós temos daqueles que tinham. E tem mais, 59, 60 foi a fase em que estava a acontecer em África independências. Não é como, por exemplo, agora não é, em África, não é? Em 2022 houve na região do Sahel golpes simultâneos. Por quê? É feito de vizinhança. Mas no centro da África, no norte e no sul, não aconteceu nada. Na região do Sahel, como efeito de vizinhança, aconteceram vários golpes. Okay? Hoje, tu olhas para a região África subsaariana, há silêncio. Houve um barulho em Moçambique, houve um barulho na RDC, houve um barulho, no Ruanda não houve nada. Houve eleições, mas não houve nada lá que pudesse levar-nos a ligar o cérebro. Em Luanda, em Angola, 2022, assim, eleições, é sempre na fase eleitoral que aconteceram algumas coisas, nas fases normais não aconteceu nada. Já em 59, 61, estava a acontecer em África, eu costumo dizer em muitos vídeos que 1961 é o ano das independências em África. Começa em 59, 61 até 75 são anos das independências, lutas e independências. Portanto, naquela fase, houve jovens da mesma idade, com pouquíssimas dependências às instituições, como tem hoje, que a maioria é professor, é polícia, é militar, vai lá, trabalha na empresa privada, na empresa pública, ou então tem uma empresa, mas que depende do patrocínio. A vida de uma empresa que também não pode fazer muita confusão, senão perde de patrocínio. E havia efeitos geográficos a acontecer, mesmo acontecimento em vários países, não é? Independência em Moçambique, no Ghana, na Nigéria, no Senegal, no Côte d'Ivoire, independências em vários países africanos em simultâneo. Se você for ler a história da África, vais ver que países africanos tiveram independência em 59, 65. Essa fase aqui. Em 60, 61, muitíssimos países. E logo, antigamente, ontem, eles tinham este contexto muito diferente. Hoje, quando se fala em vamos lutar para a independência, é muito forte isso. Primeiro porque exige que haja uma quantidade de jovens destemidos. Dois, exige que exista apoiantes, financeiramente falando. Falou-se aqui agora em Angola sobre o Grupo Wagner, veio da Rússia, elicitar. Quando chega essa fase, aparecem patrocinadores. Não estou aqui a confirmar a ideia de que o Grupo Wagner confirmou. Não, está a dizer que agora a notícia de que o Grupo Wagner estão a financiar grupos que queriam realizar insurgência em Angola. Hoje, para que haja, né, essa independência, far-se-á de duas formas. O MPLA reformar significa vamos mudar pessoas, estratégias, decisões, prioridades e não só. Ou essa via que falou aqui o deputado. Se as pessoas continuarem a reclamar pelos mesmos problemas nos próximos tempos. É como aquela história da mulher, do filho, do colaborador, que vai ouvindo, olhando, engolindo. Alguns, com o tempo, vão ganhando maturidade política. Né? Eu sou uma criança hoje, tenho 15 anos, como no lixo, meu pai é segurança. Depois começo a roubar, sou cobrador, roubeteiro. Outro dia, pego um livro, li, ou vi uma notícia, ouvi consciência política. Porque as pessoas crescem não só por idade, como também com conhecimento, também com consciência. Não é? Por isso é que os próximos tempos são melindrosos. Nós não ouvirmos aqui o povo, e claramente não ouvirmos aqueles que no Parlamento, lá onde nós estamos, falando dessas questões. Porque uma coisa são os jovens a falarem disso nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no grupos vários do WhatsApp. E outra coisa é ouvirmos o mesmo discurso no Parlamento. Quer dizer que todo mundo tomou conhecimento de que os jovens estão mesmo com fome, estão mesmo cansados, estão quase ao limite. Okay? A solução do problema está ali, é evidente, é fácil de tomar. Né? Nós estamos ser governados por pessoas que estudaram nas melhores universidades do mundo, com cérebros. Okay? O MPLA é o partido angolano com mais cérebros que tem. Se você olhar para os currículos dos ministros, dos governadores, são cérebros, viajaram, viveram em muitos lugares, conhecem soluções. Okay? Se alguém está a dizer que está com fome, sabe qual é a solução? É comida. Comida não se oferece, trabalha-se para conseguir ter comida. Não é? Só que há instâncias em que você precisa de garantir comida. Como, por exemplo, se nós aqui olharmos, né, para as classes sociais que existem em Angola, há pobres, paupérrimos, ricos, muito ricos. Temos que aceitar
que as classes sociais existem em vários países e sempre vão existir. Sempre há de existir ricos, mais ou menos, e pobres. Só que não pode existir paupérrimos. E por outra, a diferença entre o pobre e o rico não pode ser de 1 para 1000. E a diferença entre o rico ao multi-rico não pode ser de 1000 a 1 bilhão ou a 1 trilhão, não pode ser. A distância entre o pobre e o rico deve ser como acontece, por exemplo, vou dar aqui um exemplo palpável, como acontece, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, a senhora que limpa a tua casa ou o teu prédio, no fim do dia, vai cruzar contigo na Primark, acompanha a roupa contigo, ou na Zara, ou na... como chama essa loja de roupa? Também já há muito tempo que eu não compro roupa, já esqueci o nome da... Como é que chama ela? Tem a Zara, tem a Primark, tem a Pull Beer, tem a whatever. Está a falar de lojas mais baratas, né? Isso é um sinal de que, né, se a pessoa que limpa o meu prédio, que faz compras comigo no Pingo Doce, no mini preço, compra roupa comigo na Zara, janta comigo também no McDonald's, também janta comigo lá nos restaurantes vários, também já vou muito bom restaurante, mas já esqueci os nomes também, eu sou muito caseira. Portanto, come nos mesmos sítios em que eu vou, com exceção de um ou outro restaurante que está lá no rooftop, no Hotel X, que é onde só vão mesmo aos chiques, mas os restaurantes gerais, os preços estão em volta dos 15 euros, 12 euros, 7 euros. Se for no shopping, na parte da alimentação, estamos todos lá. Entre o gestor da empresa, o recepcionista, o segurança, a senhora que limpa o prédio, está todo mundo lá no shopping a comer, na parte da alimentação. Que isso é sinal de que a diferença entre os grupos sociais não é tão abismal assim. Nem é uma questão de salário, não. É que as pessoas todas têm rendimento que lhes dá a oportunidade de frequentar esses espaços sem se sentirem afogadas. Quantas famílias em Angola conseguem ir a KFC comprar um lanche? Quantas famílias em Angola conseguem ir ao cinema? Quantas famílias em Angola conseguem jantar fora a família toda? Quantas famílias em Angola conseguem gozar férias de uma semana em um resort, em uma outra província? Não vou dizer em outro país. Logo, a pobreza vai sempre existir, o pobre rico vai sempre existir. O papel do governo é fazer o quê? É trabalhar para que a diferença entre ricos e pobres não seja abismal. Para que alguns não tenham acesso a recursos de base e outros sim. Porque ninguém me pode privar ao acesso à saúde, ao acesso à educação, ao acesso à água potável. É o Estado que aí ele entra para poder corrigir aqui essas falhas de mercado. Não é? No entanto, quando esse discurso é dito no Parlamento, é bom. Por quê? Porque sai da rua, sai do Catinton, vai para o Parlamento, ouvem os deputados que têm relações diretas de imediata com, claramente, o chefe do Executivo. Está ali a senhora que é presidente da Assembleia, então fala diretamente, deve ter o número de telemóvel do PR. O que aconteceu hoje na Assembleia? É para chefe. Hoje apareceu um deputado que falou essas palavras assim, A, B, C e D. O que é que o chefe acha? Ah, é? Há fome então? Pogas, não sabia. Ok, estamos a resolver isso. Faz o like, meu chefe, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.